Bom, boa noite. Meu grupo é formado por mim, Bianca, e o Myron. A gente vai falar sobre conversores digitais analógicos, funcionamento de um circuito integrado temporizador e o oscilador controlado por tensão. Peço a todos que estejam usando fone de ouvido para melhor experiência, mas é porque eu realmente tentei mexer bastante no áudio, mas não consegui mudar. Enfim, vamos ao assunto. Funcionamento de um circuito integrado temporizador. Bom, a gente sabe que um circuito CI, ele tem 8 pinos, certo? Ele tem uma configuração onde a gente consegue emitir pulsação de saída com um período configurável, certo? Então, o que é que isso acontece? Por que a gente consegue fazer isso com período configurável? A gente vai conseguir criar um clock, que simplesmente é isso, que a gente vai fazer um sinal para coordenar os componentes digitais. A gente também tem que o mais famoso analógico digital versátil é o temporizador 555. Ele tem o resultado de uma combinação de compadores lineares e flip-flops digitais. A gente vai ver também mais lá para frente que o circuito inteiro costuma ser alojado em encapsulamento e vai ter uma conexão em série de 3 resistores determinado por um valor da tensão de referência. Aqui a gente vai ver a estrutura dele, certo? Eu vou me basear primeiro por esse aqui, que é mais fácil de entender, certo? A gente vai falar aqui que ele tem um flip-flop RS, certo? Aqui a gente tem uns amplificadores operacionais, o amarelo e o vermelho. A gente vai falar também, azul claro aqui, tem um transistor de descarga. E aqui a gente tem 3 resistores é isso mesmo. Um divisor de tensão formado por 3 resistores. Enfim, a gente também, vai falar que para os dois comparadores dos dois VCC/3 e VCC/3, a saída desses comparadores ele vai habilitar ou desabilitar o flip-flop. A saída do circuito flip-flop vai ter um amplificador de saída. E o seu circuito vai ter um transistor dentro do seu CI com um coletor usavelmente para um nível baixo, para descarregar o capacitor de temporização. Passando aqui, tem 3 operações como um temporizador funciona. Tem a estável, tem a monoestável e tem, acho que, se eu não me engano, a bioestável, só que eu não achei muito sobre, então eu vou falar só sobre essas duas. Uma aplicação conhecida no temporizador 555 é um multivibrador estável. Ele é um circuito de clock, certo? Com a análise de seguir um funcionamento do 55, onde a gente vai ter detalhes das diferentes partes de uma unidade, como as várias entradas e das suas saídas são utilizadas, como a gente vê aqui nessa figura, certo? A gente vai ver como o circuito aqui está estável e é construído com resistor, capacitor e capacitores externos, para dizer que esses capacitores aqui são externos, certo? E para fixar o intervalo de temporização do seu sinal de saída, que seria aqui. O capacitor C carrega-se tendendo ao valor de VCC positivo, aqui em cima, certo? E os resistores RA e RB vão ter como uma tensão no capacitor e aumenta até ultrapassar 2 VCC/3. Então, essa tensão ela vai se limiar ao pino 6, correto? Que vai me levar o comparador 1 a disparar um flip-flop, de forma que a saída do pino 3 ele seja elevada para um nível baixo, além do que o transistor vai descarregar e além que vamos supor que o transistor descarga e é ligado, então ele vai fazer com que o capacitor seja descarregado. Isso acontece porque o RB ligado ao pino 7, ele vai ter a tensão do capacitor vai se diminuir
Então, abaixo do valor disparado vai ser VCC/3. Aí o que acontece com o flip-flop? O flip-flop, quando for disparado, a saída vai se retornar a um nível alto e o transistor vai ter descarga e vai ser desligado, possivelmente. Então, o capacitor vai ter ser carregado novamente, certo? Através de RA, dos resistores RA e RB, em direção ao valor de VCC. A gente tem aqui a forma de onda de um capacitor e a saída referente ao circuito estável, certo? Que vai ser um dos cálculos do intervalo de tempo na saída na saída alta e na saída baixa, que vocês estão vendo aqui em cima, ó, certo? Que seria T é igual a alta 0,7 RA mais RB vezes C, e T baixa, que é igual a 0,7 RB vezes RC. Mais pra frente a gente vai fazer um exercício sobre isso, ou acho que é o próximo slide já. Então, o período total, porque depois da gente achar isso aqui, a gente precisa do período total. O período total vai ser isso aqui que ele vai me dar. T igual ao período, igual a T alta mais T baixa. E depois ele vai me dar a frequência do circuito estável, que vai ser calculado por F igual a 1 sobre T, 1,44 sobre RA mais 2RB vezes C. Bom, aqui a gente tem um exemplo, né? Que determine a frequência e desenha a forma de onda para cada circuito. Ele está se referindo desse circuito aqui, ok? Aqui os valores do circuito, certo? A gente vai só modificar na fórmula, que a fórmula a gente já viu. Então fica T alta, que eu já tinha falado como é. E aí a gente substitui o RA, que é 0,76, desculpa, 7,5 kg, aqui, mais 7,5 kg também, vezes o capacitor, que é 0,1 mili. Aí vai me dar esse valor aqui, 1,05. Depois eu faço a T baixa, depois eu junto elas duas, e aí fica 1,5. Depois que eu achar o total, faço a frequência do circuito estável, que vai me dar 635. Bom, seguimos aqui para a operação monoestável. O que é que eu posso falar da operação monoestável? Também é um temporizador 555. Ele é um circuito multivibrador monoestável, certo? Ele vai me ter um disparo único, que também, se eu não me engano, o nome é one shot. O sinal da sua entrada, além do disparo, vai apresentar uma borda negativa. Ele dispara monoestável, certo? E a sua saída vai ser no pino 3, bem parecido com a estável. Vai para o nível de alta e permanece ali durante o período dado por essa equação aqui, ó. Quando o período for alto, a gente vai ter que é 1,1 RA vezes RC. Aqui a gente não tem T baixo. Então, o período aqui não é baixo, só alto. Então, a gente vai ter que a borda negativa da entrada do seu disparo do comparador 2, do flip-flop, na saída do pino 3, tem um nível alto e o seu capacitor é carregado em direção a VCC, certo? Então, através do resistor A, tudo isso é através do resistor A, porque tem a ligação aqui, correto? A gente tem também que o intervalo de carga na saída permanece alta. Quando a tensão através do capacitor vai atingir o meu valor de 2 VCC/3, o comparador 1 dispara o flip-flop. Com isso, a saída indo para o nível baixo. O transistor de descarga também vai abaixo, fazendo com que o capacitor permaneça próximo a 0V, correto? E aí a gente tem que aqui vai me mostrar o sinal de disparo da entrada e a forma de onda resultante na saída do temporizador 55 como monoestável, certo? Ó, o disparo, fez aqui o disparo na borda negativa.
A gente tem também aqui que o período de tempo do circuito pode variar em microsegundos e segundos, tornando que o CI seja útil em vasta gama de aplicação. Agora a gente vai falar aqui sobre um exemplo, certo? Bem simples. A gente vai usar esse circuito aqui como base. Determine um período da forma de onda de saída de um circuito quando disparado por um pulso de borda negativa. Aí a gente vai ter que o período alto, a fórmula e a gente substituir. Bem simples mesmo, galera. É bem fácil de entender. Bom, a gente agora vai falar de oscilador controlado por tensão. Bom, o que é um oscilador controlado por tensão? Ele também pode ser chamado de VCO. É nada mais que um circuito que vai me oferecer um sinal variável de saída, que normalmente vai ser uma forma de onda quadrada ou triangular, e sua frequência pode ser ajustada sobre uma faixa controlada por uma tensão CC. Um exemplo disso vai ser aqui, ó, o 556, ou o 566, desculpa, que ele vai me dar um circuito onde vai me gerar tanto onda quadrada quanto onda triangular, cuja essa frequência é fixada por um resistor e um capacitor externo. Ele vai me dar a variada da tensão CC aplicada, e o 556 também tem fontes de corrente para carregar e descarregar o capacitor externo. A taxa determinada pelo resistor R1, certo? Aqui. E a gente vai falar também que a tensão modulada da CC de entrada É isso aí. A gente também tem um circuito chamado Schmitt-Tiger, se eu não me engano, assim que é o nome dele, que é utilizado para chavear fontes de corrente e para carregar e descarregar o capacitor. Então, a tensão triangular é desenvolvida por corrente. Não, desculpa. A tensão triangular ela vai ser desenvolvida no capacitor e a onda quebrada do Schmitt-Tiger, se eu não me engano o nome dele é assim, que são fornecidas, gente, nada mais nada menos pelos amplificadores de buffers, certo? E mostra aqui, ó, que o pino de conexão da unidade 566 é o resumo de fórmulas de valores de limite. O oscilador que for programado para operar em uma faixa de frequência narração 10/1, a gente chama ele de seleção adequada de um resistor para um capacitor de externos. Então, gente, ele vai me dar uma faixa, certo? Que essa frequência aqui, ó, vai ser onde vai variar de 10/1, onde tem uma tensão de VC, certo? E a frequência livre ou frequência central operação FO, que aqui a gente está vendo, pode ser calculada a partir disso. FO igual a 2 sobre R1, C1, e VCC menos V mais, V elevado ao positivo, menos VC sobre V elevado a positivo, não, tendendo ao positivo, melhor assim falando. A gente tem também que restrições práticas para os valores desse circuito seria que o R1 deve ter uma faixa dessa daqui, ó, 2 kΩ menor ou igual, R1, não, maior ou igual, desculpa, menor ou igual a 20 kΩ. O VCC tem que estar na faixa de 3 sobre 4V tendendo ao positivo, maior que isso e menor que V tendendo ao positivo. O FO deve ser abaixo de 1 mHz. E o V tendendo ao positivo, ele deve estar entre 10 volts e 24 volts. É bem importante saber isso, ok? Bom, seguindo aqui, a gente tem aqui um exemplo onde vai ser gerado funções no 566, que vai ser utilizado para me fornecer sinais com formas de onda triangular e quadrada em uma frequência fixa determinada por R1, certo? C1 e VC menos. Bom,
VC menos não, só VC, eu tô doido, desculpa. Só VC. A gente tem que o divisor restrito de R2 e R3 estabelece a tensão modulante em um valor fixo, que vai me dar isso aqui, ó. R3 sobre R2 mais R3 vezes tendendo ao positivo. E a gente substitui na fórmula, certo? 10 kΩ sobre 1 meio de kΩ mais 10 kΩ vezes 12V. Isso aqui vai me dar 10,4. E aí a gente vai ter que, quando cai aproximadamente a faixa de 0,75 tendendo ao positivo de V, vai ser igual a 9V, e V tendendo ao positivo 12, isso vai me dar que essa equação aqui, ó, onde FO é igual a 2 sobre 10 vezes 10 elevado a 3, 820 elevado a 10 menos 12, isso aqui multiplicado por 12 menos 10 a 4 daqui, dividido por 12, vai me dar 32,5 kHz. Bom, seguindo aqui, a gente tem que mostra como a frequência da onda da saída, certo? A gente já viu, que pode ser ajustada no valor de VC. Então, isso me dá uma frequência do sinal. E o potenciômetro de R3, ele vai permitir que a variação de VC, por ser que a gente viu, eu já falei para vocês de 9V, chegue a quase 12V sobre a faixa completa de 10 por 1. E nisso, a gente tem a situação que o cursor do potenciômetro, é isso mesmo, é levado totalmente para cima. E a tensão vai ser essa daqui, que vocês estão vendo. VCR3 mais R4 sobre R2 mais R3 mais R4, o V tendendo ao positivo. A gente vai substituir normal, desculpa que mudou aqui, vai entender para 11,74, certo? E o que resulta numa frequência de saída mínima, a gente substitui de novo a fórmula que eu já mostrei a vocês, que vai me dar 19,7 kHz, certo? E isso me dá um cursor a ser ajustado no R3 com uma extremidade inferior a 9,19, modifiquei de novo na fórmula, ok? E o que resulta numa frequência máxima de 212,9 kHz, desculpa. Bom, a gente também tem que a frequência quadrada de saída pode ser variada no mínimo no potenciômetro R3 para uma faixa de frequência do mínimo 10 por 1. Ao invés de variar ajustando o potenciômetro para mudar o valor de VC, a gente tem que a frequência de onda quadrada, ela pode ser, né, no caso, uma tensão modulante no V de entrada. Então, a gente pode criar que pode ser aplicado nesse curso que vocês estão vendo, um divisor num VC, certo? Onde eu possa ter 10,4 de tensão numa tensão CA, ou seja, a entrada dela vai me ser por exemplo, 1,4, e o pico de VC pode variar. E nessa variação, a polarização tem entre 9 e 11,8 volts, fazendo com que a frequência de saída varie em uma faixa de 10 por 1. E o seu sinal de entrada no V de entrada modula em frequência de tensão em saída em torno que a frequência central seja determinada pelo valor de polarização, ou seja, VC pode ser provavelmente igual a 10,4 volts e sua frequência seja 121,2 mais ou menos de kHz. Então é isso, obrigada pela atenção.